Olá, nós somos alunas do 10º período do curso de Fisioterapia da Universidade do Vale do Sapucaí, a Univas, e hoje vamos falar sobre os ajustes cardiovasculares durante o exercício físico. A circulação do sangue requer a ação de uma bomba muscular. O coração, então, cria a pressão hidrostática, que é necessária para mover o sangue através do sistema. O ciclo cardíaco, ele refere-se ao padrão repetitivo de uma contração e relaxamento do coração. A fase de contração chamamos de sístole e o período de relaxamento chamamos de diástole. A pressão arterial sistólica é a pressão gerada quando o sangue é ejetado do coração durante a sístole ventricular. Durante o relaxamento ventricular, que seria a diástole, a pressão arterial ela diminui e representa a pressão arterial diastólica. A diferença entre elas é denominada pressão de pulso. A pressão arterial média irá determinar a velocidade do fluxo sanguíneo através do circuito sistêmico. A hipertensão arterial ela pode causar vários problemas de saúde. Um exemplo dele é que ele vai aumentar a carga de trabalho do ventrículo esquerdo e isso irá acarretar um aumento adaptativo da massa muscular do coração esquerdo. Os fatores que influenciam a pressão arterial. A pressão arterial média ela é determinada por dois fatores, o débito cardíaco e a resistência vascular total. O débito cardíaco ele é a quantidade de sangue bombeado do coração. E a resistência vascular total é a soma da resistência ao fluxo sanguíneo causado por todos os vasos sanguíneos sistêmicos. E como a pressão arterial é regulada, a sua regulação de curto prazo é realizada pelo sistema nervoso simpático, enquanto a regulação de longo prazo é basicamente uma função dos rins, que regulam a pressão arterial pelo controle do volume sanguíneo. O débito cardíaco ele é o produto da frequência cardíaca e do volume sistólico. Portanto, ele pode ser elevado em decorrência de um aumento da frequência cardíaca ou do volume sistólico. Durante o exercício, na posição ereta, como por exemplo, durante uma corrida, um ciclismo, o aumento do débito cardíaco é devido a um aumento tanto da frequência cardíaca quanto do volume sistólico. Na figura, podemos observar a relação entre as alterações da pressão intraventricular e do eletrocardiograma. Observe que o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, ela irá ocorrer no início da sístole e da elevação da pressão ventricular. Além disso, observe que a onda T, que é a repolarização ventricular, ela irá ocorrer ao mesmo tempo em que os ventrículos relaxam no início da diástole. Durante o exercício, a quantidade de sangue bombeado pelo coração deve alterar-se de acordo com o aumento da demanda de oxigênio do músculo esquelético. Os dois fatores mais predominantes que influenciam a frequência cardíaca são o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. O volume sistólico no repouso ou durante o exercício é regulado por três variáveis. Volume diastólico final, que é o volume de sangue presente nos ventrículos do final da diástole, a pressão aórtica média e a força da contração ventricular. O volume diastólico final é frequentemente referido como pré-carga, e o seu aumento acarreta alongamento das fibras cardíacas, o que irá aumentar a força de contração de uma maneira similar à observada no músculo esquelético. A figura ilustra a relação entre o volume diastólico ventricular final e o volume sistólico. Observe o aumento do volume sistólico quando o retorno venoso aumenta acima do nível de repouso normal. A bomba muscular é o resultado da ação mecânica das contrações rítmicas da musculatura esquelética. Quando os músculos se contraem, eles comprimem as veias e empurram o sangue de volta para o coração. Entre as contrações,
o sangue ele enche as veias e o processo é repetido. Durante contrações musculares sustentadas, por exemplo, no exercício isométrico, a bomba muscular ela não consegue operar e o retorno venoso é reduzido. Durante o exercício intenso, a demanda metabólica de oxigênio no músculo esquelético ela irá aumentar, muitas vezes além do valor de repouso. Para suprir esse aumento, o fluxo sanguíneo para os músculos que estão se contraindo ele deve aumentar. E a liberação de oxigênio para os músculos esqueléticos em atividade é obtido por meio de dois mecanismos. Primeiro, o aumento do débito cardíaco. O segundo, a redistribuição do fluxo sanguíneo de órgãos inativos para os músculos esqueléticos em atividades. O débito cardíaco aumenta durante o exercício em proporção direta à taxa metabólica necessária para a realização do exercício. Na posição ereta, por exemplo, é obtido um aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca. O débito cardíaco máximo, ele tende a diminuir de maneira linear em ambos os gêneros após os 30 anos de idade. E isso se deve a uma diminuição da frequência cardíaca máxima com a idade. Por exemplo, como o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico, qualquer diminuição da frequência cardíaca causa uma diminuição do débito cardíaco. A forma estimada para a frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Para suprir o aumento da demanda de oxigênio dos músculos esqueléticos durante o exercício, é necessário aumentar o fluxo sanguíneo muscular e, ao mesmo tempo, reduzi-lo para os órgãos menos ativos, como, por exemplo, o fígado e os rins. Durante o repouso, aproximadamente 15 a 20% do débito cardíaco total é direcionado para os músculos esqueléticos. No entanto, durante o exercício máximo, 80 a 85% do débito cardíaco total vão para os músculos esqueléticos que estão se contraindo. E isso é necessário para suprir o grande aumento da demanda de oxigênio dos músculos durante o exercício intenso. Durante o exercício intenso, a porcentagem do débito cardíaco total que vai para o encéfalo é reduzida em comparação à porcentagem durante o repouso. Entretanto, o fluxo sanguíneo absoluto que chega ao encéfalo é levemente superior ao valor de repouso. Isso se deve à elevação do débito cardíaco durante o repouso. E além disso, embora a porcentagem do débito cardíaco total que chegue ao miocárdio seja a mesma durante o exercício máximo e no repouso, o fluxo sanguíneo coronariano total se eleva devido ao aumento do débito cardíaco durante o exercício. E o que regula o fluxo sanguíneo para os vários órgãos durante o exercício? Em primeiro lugar, as arteríolas do músculo esquelético elas vão apresentar uma alta resistência vascular durante o repouso. E isso se deve à estimulação simpática adrenérgica, a qual irá provocar uma contração da musculatura lisa arteriolar, que é a vasoconstrição. E isso irá produzir um fluxo sanguíneo relativamente baixo para o músculo em repouso, aproximadamente 4,5 ml por minuto por 100 gramas de músculo. Mas, como os músculos possuem uma grande massa, isso representa 20 a 25% do fluxo sanguíneo total proveniente do coração. E logo no início do exercício, a vasodilatação inicial do músculo esquelético é devido a um controle metabólico intrínseco. Esse tipo de regulação do fluxo sanguíneo é denominado autorregulação e é considerado o fator mais importante na regulação do fluxo para o músculo durante o exercício. A maior taxa metabólica do músculo esquelético durante o exercício produz alterações locais, como a diminuição da pressão de oxigênio e o aumento da pressão de CO2 nas concentrações de óxido nítrico, potássio e adenosina, e também a diminuição do pH. A vasodilatação ela irá reduzir a resistência vascular e, consequentemente, aumentar o fluxo sanguíneo. E como resultado dessas alterações,
A liberação de sangue para os músculos esqueléticos que estiverem se contraindo durante o exercício intenso pode aumentar de 15 a 20 vezes acima da liberação do repouso. O nível de vasodilatação que ocorre nas arteríolas e pequenas artérias que nutrem o músculo esquelético é regulado pela demanda metabólica do músculo, isto é, a intensidade do exercício e o número de unidades motoras recrutadas que determinam a demanda global do fluxo sanguíneo para o músculo. A resistência do fluxo vascular nos órgãos viscerais e em outros tecidos inativos irá aumentar. Isso ocorre devido ao aumento de estímulo simpático para esses órgãos, o qual é regulado pelo Centro de Controle Cardiovascular. Olá! Dando continuidade, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as respostas circulatórias ao exercício. As alterações da frequência cardíaca e da pressão arterial que ocorrem durante o exercício podem ser influenciadas de acordo com o tipo e a intensidade do exercício realizado, sua duração e as condições ambientais sobre as quais o exercício foi realizado. Temos como exemplo que a frequência cardíaca e a pressão arterial elas serão mais altas durante o exercício de membro superior em comparação ao exercício de membro inferior. E também elas serão mais altas quando realizado o exercício em um ambiente quente e úmido comparado ao exercício em um ambiente fresco. A transição do repouso ao exercício. No início do exercício, irá ocorrer um aumento rápido da frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito cardíaco. Alguns estudos vêm demonstrando que a frequência cardíaca e o débito cardíaco eles já começam a aumentar no primeiro segundo após o início da contração muscular. A recuperação do exercício. A recuperação do exercício de baixa intensidade e curta duração geralmente acontece de forma rápida. A frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito cardíaco, eles retornam rapidamente aos níveis de repouso após esse tipo de exercício. A velocidade da recuperação irá variar de indivíduo para indivíduo. Os indivíduos bem condicionados, eles apresentam um poder de recuperação melhor do que os indivíduos não treinados. Porém, em relação à velocidade de recuperação da frequência cardíaca, a inclinação da redução da frequência cardíaca após o exercício é geralmente a mesma, tanto para os indivíduos treinados como os não treinados. Porém, os indivíduos treinados, eles recuperam-se mais rapidamente após o exercício porque eles não atingem frequências cardíacas tão altas quanto os indivíduos não treinados durante um determinado exercício. As respostas quanto ao exercício progressivo. A frequência cardíaca e o débito cardíaco, eles aumentam em proporção direta ao consumo de oxigênio. O fluxo sanguíneo para os músculos também aumenta em função do consumo de oxigênio. Isso garante o aumento do suprimento de O2 para os músculos quando a necessidade de síntese de ATP para o suprimento de energia para a contração muscular aumentar. No entanto, tanto o débito cardíaco quanto a frequência cardíaca irão atingir um platô a aproximadamente 100% do VO2 máximo. O aumento do débito cardíaco durante o exercício progressivo é obtido por meio da diminuição da resistência vascular ao fluxo e do aumento da pressão arterial média. A elevação da pressão arterial média durante o exercício se justifica devido a um aumento da pressão sistólica, uma vez que a pressão diastólica permanece nitidamente constante durante todo o trabalho progressivo. O aumento da demanda metabólica do coração durante o exercício pode ser estimado analisando-se o duplo produto. O duplo produto é calculado multiplicando-se a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Alterações relacionadas aos exercícios de membro superior versus exercícios de membro inferior. As alterações relacionadas à frequência cardíaca e à pressão arterial serão maiores durante o exercício de membro superior do que o exercício de membro inferior.
A explicação para a maior frequência cardíaca parece estar ligada a um maior estímulo simpático ao coração durante o exercício de membro superior em comparação ao de membro inferior. Os exercícios isométricos também vão aumentar a frequência cardíaca acima do valor esperado baseado no consumo relativo de oxigênio. Já o grande aumento da pressão arterial durante o trabalho de membro superior deve-se à vasoconstrição nos grupos musculares inativos. Alterações relacionadas aos exercícios intermitentes. Quando o exercício não é contínuo, como por exemplo o exercício intervalado, a extensão da recuperação da frequência cardíaca e da pressão arterial entre as sessões, ela depende da aptidão física do indivíduo, das condições ambientais como a temperatura, a umidade e da duração e da intensidade do exercício. As alterações relacionadas ao exercício prolongado. Essa figura vai nos mostrar as alterações da frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito cardíaco, que ocorrem durante o exercício prolongado. O débito cardíaco ele é mantido em um nível constante durante o exercício, entretanto, o volume sistólico diminui enquanto a frequência cardíaca aumenta. O aumento da frequência cardíaca e a diminuição do volume sistólico durante o exercício prolongado são denominados desvio cardiovascular e são decorrentes da influência do aumento da temperatura corporal sobre a desidratação e a redução do volume plasmático. Essa redução do volume plasmático, ela vai atuar reduzindo o retorno venoso ao coração e, consequentemente, o volume sistólico. Regulação dos ajustes cardiovasculares ao exercício. Os ajustes cardiovasculares no início do exercício são rápidos. No segundo inicial, após o começo da contração muscular, ocorre uma remoção do estímulo vagal para o coração, a qual é seguida por um aumento da estimulação simpática do coração. Ocorre também uma vasodilatação das arteríolas dos músculos esqueléticos ativos e um aumento reflexo da resistência dos vasos em áreas menos ativas. E o resultado final será um aumento do débito cardíaco para garantir que o fluxo sanguíneo para os músculos supra a demanda metabólica. A teoria do comando central. O termo comando central, ele refere-se a um sinal motor desenvolvido no encéfalo. A teoria do comando central argumenta que as alterações cardiovasculares no começo de um exercício dinâmico, como por exemplo um exercício em bicicleta ergométrica, são decorrentes de sinais motores cardiovasculares gerados centralmente, os quais estabelecem o padrão geral da resposta cardiovascular. No entanto, acredita-se que a atividade cardiovascular pode e é modificada por mecanorreceptores cardíacos e musculares, quimiorreceptores musculares e barorreceptores sensíveis à pressão, localizados nas artérias carótidas e no arco aórtico. Quimiorreceptores musculares são sensíveis a aumentos de metabólitos musculares e enviam mensagens para centros encefálicos superiores para a realização da sintonia fina das respostas cardiovasculares ao exercício. Os mecanorreceptores musculares, eles são sensíveis à força e à velocidade do movimento muscular. Esses receptores, como os quimiorreceptores musculares, enviam informações aos centros encefálicos superiores para ajudar na modificação de respostas cardiovasculares a um determinado exercício. Os barorreceptores, que são sensíveis a alterações da pressão arterial, também podem enviar informações aferentes de volta ao centro de controle cardiovascular para aumentar a precisão da atividade cardiovascular durante o exercício. Esses barorreceptores são importantes pois regulam a pressão arterial em torno de uma pressão sistêmica elevada durante o exercício. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistir.
Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe em suas redes sociais e até a próxima!